Bom dia. Sou o Marcos, eu sou da Unicamp. De novo aqui, né, alguém da Unicamp, monopólio. Não conhecia o pessoal do CCIRT, mas primeiro eu queria fazer um parênteses e dizer que o sistema dele funciona muito bem, que eu recebo todas essas notificações direto. Todas que ele mostrou, eu recebi todas. Tráfego IRC, torrent, botnet, mas eu espero mostrar com esse trabalho que é por uma boa causa. A Daniela falou que ela apresentou aqui um trabalho prático, mas não acadêmico. Eu pretendo apresentar um trabalho prático e acadêmico. Esse trabalho ele foi apresentado no SBSEG esse ano, e ele está aqui de novo com alguns esteroides. Eu sou aluno de mestrado lá no Estudo de Computação. Eu sou graduado pela Unicamp também em computação. Eu trabalho com malware desde 2012, sou orientado do professor Paulo Lício e do André Grégio. Eu comecei a trabalhar com malware lá na Unicamp em 2012, por uma coincidência, e vim apresentar aqui um panorama do malware que a gente vem coletando lá na nossa infraestrutura. Bom, vou fazer uma pequena introdução sobre a questão de malware, embora falar de malware no GTS seja pregar para os convertidos. Depois eu vou entrar em detalhes das análises que a gente fez e fazer algumas considerações no final. Então, bom, falando de malware, a gente considera malware todo software que faz alguma coisa que o usuário não queira. Eu não pretendo dar uma definição mais precisa disso. Mas o que eu quero mostrar é por que a gente estuda malware. A gente faz isso principalmente pela a importância do malware é a questão financeira. Então, a Febraban já vem relatando perdas muito grandes com malware. Recentemente, a gente teve a questão das fraudes dos boletos. Tem a questão do ransomware também. Foi, inclusive, matéria na grande imprensa. Quando a gente olha para os reportes do próprio CERT, ano a ano, o que a gente vê é um crescimento do número das fraudes, né? Então, a gente tem aqui os dados de 2011, 2012, crescimento para 14%, depois 24% em 2013, e o último relatório, 44%. Além disso, a gente considerar os outros reportes que, além de fraude, como scans e envio de spam e tudo mais, boa parte desse comportamento pode ser realizado por um malware, né, por uma botnet, por algum outro tipo de ameaça. Para exemplificar que o Brasil não está livre disso, eu trouxe aqui algumas amostras que a gente vem coletando lá no nosso laboratório de phishing, né, que a gente vem recebendo, de downloaders, de exemplares que, na verdade, tentam enganar usuários, dizem ser uma coisa, na verdade, tentam colocar um executável na máquina do usuário, né, direcionado para o mercado nacional. Por exemplo, esse caso do WhatsApp, quando você clica ali para assistir o vídeo, suposto vídeo, ele baixa um exe. Há uma série deles. Podia elencar aqui mais de uma dezena. Esses são dessa semana, inclusive. Esse é um muito recente, que ele diz que achou uns documentos, e quando você abre o zip com os supostos documentos que ele te encontrou, o zip é um .zip.exe. Então, como o Brasil não está livre disso, mas na literatura acadêmica a gente não tinha referência do que ocorria aqui no Brasil. A gente tem alguns reportes de empresas de antivírus, mas nada de literatura acadêmica ou similar. A gente levantou o que existia na literatura, então a gente viu. A gente tem análises do tipo survey ou um overview para ambientes web, para engenharia social, para questões de phishing, para questões de face em páginas. Ambientes desktop, que foram alvo por muito tempo, o principal alvo. Existe uma série de trabalhos. Eu destaquei aqui o trabalho do Bayer, que é submissões à ferramenta Anubis, que é um sistema popular de análise dinâmica. Tem o trabalho muito interessante também do Rodrigo Branco, que ele apresentou na Black Hat, que ele repetiu esse trabalho em 2012, em 2014, e com isso ele conseguia mostrar algumas tendências, que é algo que inspirou a gente também. E recentemente, com o crescimento das ameaças para as plataformas móveis, a gente tivemos alguns trabalhos também nessa área. Tem o trabalho também do mesmo do Anubis, que é o Andrubis, uma série de submissões. E tem o trabalho de um colega nosso lá do laboratório, o Vitor Afonso,
sobre as aplicações nas lojas Android aqui no Brasil, em lojas oficiais e não oficiais. A questão é que de todos esses trabalhos que a gente levantou, apenas o nosso colega Vitor falava da situação brasileira. E o que a gente sabe é que os ataques são determinados pela localidade. Até por questões de engenharia social, eles são determinados no tempo, então os eventos que estão acontecendo são usados para atrair as pessoas. Então, com isso a gente resolveu apresentar esse trabalho, né, com esse objetivo de mostrar o que é o malware nacional, ou pelo menos o que é o malware nacional que a gente recebe no nosso laboratório. E tentar dar uma característica para ele, ver como ele é, levantar as técnicas que eles usam, quais as escolhas de projetos que os criadores fizeram. Então, a gente levantou mais de 30 mil exemplares, sendo que 20 mil deles são exemplares únicos. A gente coletou isso desde 2012 até o primeiro trimestre desse ano. Nossa coleta vem das fontes de spam, que eu mostrei, vem do honeypot instalado lá no nosso laboratório, que é a grande fonte de alertas do CSIRT, e vem também de colaborações com parceiros nossos. Então, a gente vem coletando diariamente esses exemplares. Eu trouxe aqui mais ou menos como eles variaram nesse tempo. E se a gente descontar a questão dos exemplares únicos, a gente tem basicamente 10 mil exemplares coletados por ano. 10 mil exemplares diferentes dentro do mesmo ano. Às vezes eles se repetem com variantes em anos diferentes. Nossa metodologia foi, inicialmente, fazer análise estática desses exemplares, que é a análise onde você não executa esse código. Você vai olhar as strings presentes nele, vai fazer o disassembly, vai verificar URLs, cabeçalhos, seções. A abordagem inicial é interessante, é bem simples, embora tenha algumas limitações. Até em termos de teoria da computação, porque existem a questão das constantes opacas, que não podem ser determinadas em tempo a não ser de execução. E também tem a questão de, se você fosse fazer análise simbólica também, seria um problema NP completo. Mas para a primeira abordagem é algo muito interessante, rápido. Mas para não ficar limitado a isso, a gente fez também a análise dinâmica, onde a gente executou todos esses exemplares que a gente capturou numa sandbox, né? E a gente coletou a questão dos arquivos que foram modificados, as questões dos processos criados, alterações no registro, captura do tráfego de rede. E no tráfego de rede em si, a gente fez uma análise a posteriori maior, capturando o tráfego que passou, para verificar as portas, os protocolos, se eles fizeram downloads e tudo mais. Então, bom, partindo para os resultados. A primeira coisa que a gente notou, é o que a gente já vinha percebendo com os phishing que a gente recebia. Os dois gráficos mostram os mesmos exemplares e os tipos deles, a princípio, parecem ser diferentes, né? Parecem não bater. Mas a questão é justamente isso. As extensões, em sua forma geral, são falsas, que é para enganar o usuário, como no caso do vídeo do WhatsApp ou dos documentos encontrados. Você vai ter um zip.exe ou um jpeg.exe, ou mesmo um JPEG renomeado, que na verdade é um PE, e o usuário acaba caindo. Então a gente pode ver, a gente tem aqui uma porcentagem de arquivos JPEG, uma porcentagem de arquivos SCR, que sequer executáveis são, né? E na figura da direita a gente mostra o que realmente esses binários eram, quando a gente olha o magic number dele e as características. Então, o principal modo que os atacantes vêm usando ainda é enganar o usuário através dessas extensões. Só que quando a gente olhou os verdadeiros tipos, a gente notou algumas coisas interessantes. Então, a primeira coisa, o PE é o tipo dominante, é o EXE padrão. Mas se você olhar a segunda coluna, ela teve um crescimento, aqui em 2013 e em 2014, que são as ameaças do tipo CPL. CPL são applets do painel de controle, que elas são uma espécie de DLL, mas que o usuário pode executar com um duplo clique. Esse tipo de ameaça ele foi detectado por empresas de antivírus, tem um report de 2014. Só que em 2014 o crescimento já havia ocorrido, né? Essa ameaça é uma característica do Brasil. Os outros reports que você encontra são um ou outro caso na Rússia. Geralmente são associados a fraudes bancárias. Bom, eu vou dar mais detalhes depois, mas a questão é, a gente quis ser proativo e identificar outras tendências. Então, a terceira coluna mostra um outro fator interessante, que é o crescimento das ameaças do tipo .NET. E essa, ao contrário dos CPLs, as empresas de antivírus ainda ninguém reportou nada.
E mais interessante ainda é que elas vêm empacotadas no tipo mono, que ele é multiplataforma, então talvez o estrago que ela possa fazer seja maior ainda. A gente não pode afirmar com certeza de que isso é uma tendência de crescimento, porque a gente tem os dados incompletos em 2015 ainda, então a gente teria que fazer alguns anos de observação para poder constatar isso. Mas eu acho que é mais prudente os responsáveis estarem atentos a que isso possa ocorrer do que esperar, como no caso do CPL, até 2014 para ver um report. Além disso, uma outra coisa que a gente fez foi enumerar as funções que o binário usava. Então, há uma série de funções de uso legítimo, né? Criação de um arquivo, leitura de um arquivo, que você não consegue dizer se aquele binário é maligno ou não. Mas há uma série de coisas interessantes. Então, eu destacaria aquelas que eu coloquei ali em vermelho, que são carregar uma biblioteca, alocar um espaço de memória, juntamente com criar uma thread, que já aparecem no topo. Porque se você usar essas funções em sequência, isso caracteriza o processo de injeção de DLL, que é uma tática muito comum para você tomar conta de um outro processo. Você injeta sua DLL, por exemplo, no seu browser, e aí você consegue interceptar, sei lá, o motor de JavaScript, tirar o cadeadinho do SSL de lá, enfim. Além disso, esses que eu coloquei em negrito são funções que possivelmente podem ser usadas para evadir uma análise. Então, por exemplo, temos o caso do sleep. O sleep, se o malware empregar um sleep no começo de sua execução, ele pode escapar da sandbox, porque a sandbox tem um timeout, vai ter um tempo de ação, e se ele esperar esse tempo para assim ser executado, ele vai evadir a análise. Get_tick_count, da mesma forma. Ele pode evadir a análise por verificando qual o overhead que está sendo imposto naquele sistema, porque todo mecanismo de interceptação de syscall ou de chamadas de função vai impor um overhead no sistema. Então, se ele detecta que aquele ambiente tem um overhead muito grande, supostamente aquele ambiente é de análise e ele pode se evadir. E uma terceira coisa que eu gostaria de destacar é esse que eu coloquei em azul, que são chamadas de sistema. A primeira dela, set Windows Hook. Hook é uma forma de você interceptar as funções, e essa função é uma API do próprio sistema para você instalar hooks de modo usuário. Se você instala um hook no seu sistema, você pode colocar um hook no seu teclado ou no seu mouse e fazer um keylogger ou um capturador dos cliques, né? Muito utilizado na questão bancária. Além disso, tem o uso de APIs do sistema, por exemplo, Internet Read File. Quando você usa a API do sistema, você está sujeito à monitoração por um mecanismo que rode num nível superior, como, por exemplo, o kernel. Então, eu esperaria que o malware tentasse burlar isso e fazer uma chamada direta ao sistema sem passar pela API. Mas não foi o que ele fez. É uma escolha razoavelmente ingênua, como eu prefiro chamar. Mas se vocês podem achar assustador aparecer... Essa tabela é bem grande, né? Eu coloquei aqui o top 10, mas ela tem quase 100 páginas de diferentes funções chamadas. E se para mim já era assustador a questão dos hooks aparecerem logo aqui no top, fica mais assustador quando a gente lembra que esses exemplares podem estar empacotados. Packer é uma forma que você encapsula o seu código dentro de um outro código. Então, quando você faz análise estática, o código que você vê, na verdade, é do compressor e não do real malware. Então, eu esperaria que os hooks não aparecessem logo de cara, porque eles deveriam estar dentro do pacote. Mas não foi o que aconteceu. Além disso, eu tentei comparar a questão do uso de packers na literatura que a gente tinha com o uso nacional. Eu comparei com os trabalhos do Rodrigo. E o que a gente notou é que o uso aqui no Brasil é um pouco maior do que ele vem reportando nos milhares de exemplares dele. Além disso, quando a gente observa o tipo desses packers, aparece uma coisa bem interessante. Primeiro eu gostaria de deixar claro que eu considerei o compilador como um próprio packer, né? Até porque ele encapsula o seu próprio código. E isso mostra aquilo que a gente mostrou lá no começo, que é sobre a tendência do CPL e do .NET. Então, por exemplo, o primeiro que aparece aqui é o Delphi. Por que aparece o Delphi? Porque as ameaças CPL, em geral, são feitas em Delphi. Tá? Então, ele aparece aqui no topo. Mas, se a gente tirar o C++, que é .NET, e o Delphi do CPL, sobra basicamente o PX. PX é um packer open source,
ele pode ser revertido, você pode instalar no seu sistema, aí, no seu repositório padrão. Eu acho, de novo, que é uma escolha ingênua, mas o André tem uma opinião diferente da minha, ele acha que isso é para evitar a detecção, porque alguns antivírus detectam o packer e não a ameaça. Eles consideram, por heurística, que todo packer contém uma ameaça. Como eu vou mostrar ao longo de toda a apresentação, eu acho que isso é mais uma ingenuidade mesmo. Bom, e de novo, se a gente olhar como isso vem se comportando ao longo dos anos, tirando um pequeno crescimento ali do UPX, em geral a maioria se mantém constante, né? A gente olha, por exemplo, que o .NET dobrou, mas ele dobrou porque a participação dele nas amostras dobrou, e não porque os criadores tenham usado mais esse tipo de empacotamento. No geral, se a gente pegar a tabela completa, a gente vê variações de 0,1% aqui e ali, e isso vai se mantendo razoavelmente constante. Então, é o que eu vinha mostrando, né? O crescimento do .NET, por exemplo, mas está mais associado à questão da representatividade da amostra e um pequeno decrescimento do UPX. Uma outra coisa que a gente fez foi analisar os labels de antivírus, o que os antivírus diziam sobre esses exemplares, né? Nesse caso aqui, a gente considerou o AVG, porque na época, para o Windows 7, que era o ambiente que a gente estava considerando, ele é o que aparecia melhor nos rankings. E o que a gente observa é, o primeiro lugar, PSW, Password Stealer, né, roubo de credenciais, que é o que a gente já vinha desconfiando pelo tipo de função apresentada, pelo que a Febraban já coloca de perdas associadas a malware. O segundo lugar são os downloaders, né? Isso é muito interessante porque mostra uma decisão de projeto, porque com um downloader você pode reaproveitar aquela peça de código para diferentes exemplares, né? Então você vai trocando um exemplar na sua nuvem de malware e o downloader vai pegando um exemplar novo. E também tem a questão do malware genérico, né, que são os 3 que compõem a grande parte da amostra, que é uma certa crítica que a gente tem a esse tipo de label, porque ele não traz informação para o usuário, né? Se o usuário tem um malware genérico na sua máquina, ele não sabe se ele está hospedando pornografia na máquina, se ele perdeu os dados de cartão, enfim. Até por isso a gente faz a análise dinâmica depois para mostrar em mais detalhes. Mas, de uma forma geral, o que a gente já vê aqui é que é preciso um uso intenso de rede. Porque tanto se você for um downloader que precisa baixar conteúdo, quanto se você for um password stealer, você precisa enviar o conteúdo de volta para o seu servidor, o conteúdo roubado, você vai fazer um grande uso de rede. Bom, uma outra coisa que a gente levantou são técnicas de anti-análise, são coisas que os criadores podem usar para impedir a análise, como, por exemplo, a gente já vinha mostrando contar os ticks, adiar a análise, aqui a gente fez detecção de máquina virtual. Então, esse aqui é um exemplar de uma telinha de um malware chamado GB Plugin, que ele finge ser o plugin de proteção bancária, e quando a gente roda nosso sandbox, ele diz que a aplicação não pode rodar em máquinas virtuais. Isso é muito comum porque as sandboxes, em geral, rodam em máquinas virtuais por questão de escalabilidade, né? Então, a gente levantou algumas técnicas, tirando a questão do VM-check, que é uma DLL, é algo mais simples. Em geral, o uso é pequeno, mas já começa a aparecer um uso. E, de novo, eu acho que é uma questão de certa... Por um lado, uma certa ingenuidade, talvez, porque o malware brasileiro, como a gente vem mostrando, não é estado da arte. Mas, por um outro lado, talvez seja uma questão de custo-benefício, porque eles já são efetivos hoje em dia, sem utilizar essas técnicas. O que mostra, por outro lado, que o cenário pode piorar, né? Porque se as coisas passarem a não ser efetivas, eles ainda têm técnicas para aplicarem para se defender. Então, quando a gente olha isso, todas as técnicas de análise colocadas, a gente vê basicamente que o uso preponderante é de packers, seguido por alguma técnica de anti-debug, e depois as técnicas de anti-análise. Por complexidade, também nessa ordem, o que, de novo, eu coloco como uma certa, talvez, ingenuidade ou questão, de novo, de custo-benefício, porque eu não vou aplicar a técnica de defesa mais difícil se a mais fácil tem sido eficaz. Bom, mas como eu disse, a análise estática tem algumas limitações, então a gente partiu para a análise dinâmica, que é rodar os exemplares e ver o que eles faziam realmente, né? Então, para isso, a gente usou o Behemoth, que é uma sandbox que a gente desenvolveu lá no laboratório. É parte do trabalho tanto meu quanto do André e de outros alunos do laboratório. É uma sandbox que roda em Windows 7 e Windows 8. Ela é feita a partir de drivers de kernel, que tem tanto
callbacks registrados para eventos no sistema, quanto a implementação de um file system, que intercepta todas as ações. E a gente executou todos os exemplares. E em vez de mostrar em números o que cada exemplar fez, eu preferi comparar com o Bayer, que ele define alguns comportamentos. E o que a gente nota no malware que a gente tem em geral é que eles fazem muita pouca interação com o sistema, comparados com o malware que a gente tem na literatura internacional. Exceto pelo tráfego de rede, que quase a totalidade dos exemplares que a gente tem fazem uso de rede. Até por aquilo que a gente vinha levantando, das questões das fraudes, das questões do uso das APIs, pelo que os labels de antivírus vinham indicando, e se comprovou na parte de análise dinâmica. Então, o que a gente resolveu fazer foi uma análise mais aprofundada do tráfego de rede. Então, quando a gente olha o tráfego de rede, o cenário que a gente tem aqui, comparado com o cenário internacional, basicamente ele se inverte. Aí, em todas as categorias, o malware brasileiro passa a ser muito mais ativo nas questões de rede do que o malware relatado na literatura internacional. Mas mesmo assim, de novo, eu coloco aquela questão da ingenuidade ou do custo-benefício, porque se a gente olha, por exemplo, o tráfego SSL, criptografado, é uma estratégia de defesa do malware utilizar uma conexão segura. Por quê? Porque se ele passa os dados em branco, em claro, tanto eu, como analista, posso observar o que está acontecendo, quanto o motor de um antivírus ou de uma ferramenta de proteção, ele pode aplicar ali uma expressão regular no tráfego que está passando e ver o que está acontecendo. Então seria, lógico, uma atitude direta, você criptografar esses dados. E aí você olha o uso do SSL, por exemplo, ali quase 8% de uso, muito acima da literatura internacional. Então quem olha pode achar, esse é um valor muito grande. Na minha opinião, não, porque se a escolha de projeto do criador é depender quase que totalmente do uso de rede, ele devia fazer um maior uso da conexão criptografada, já que basicamente todo o sucesso da infecção dele depende do uso da rede. Nossa análise lá tinha parado por aqui, na primeira versão desse paper, mas a gente tem estendido os trabalhos, e eu acho que eu já posso dar uns spoilers aqui, contar umas coisas novas que a gente tem levantando. Tem um trabalho que eu não citei lá no começo, que é o do Russell, ele faz uma análise exclusivamente de malware do tipo downloader. E ele levanta 17 exemplares que são prevalentes nos Estados Unidos. Desses 17 exemplares, 11 famílias a gente tinha nessa amostra, né? Incluindo as variantes. E mais do que isso, ele mostra um comportamento lá de uma tendência dos downloaders hospedarem o seu conteúdo, seu payload malicioso, em serviços de alta disponibilidade. E quando eu falo disponibilidade, eu estou falando de serviços populares de cloud. E a gente foi inspecionar depois, eu não trouxe a tabela aqui, infelizmente, da onde vinham os nossos downloads. E, bom, não surpreendentemente, a gente segue a tendência observada lá fora, pro uso de redes, que é hospedar os downloads em Google Drive, Amazon, Dropbox, em todos os servidores, provedores de conteúdo nacional que tem cloud no nome aqui. Inclusive os que apresentarão aqui. Mas isso não é uma crítica. Inclusive, um outro trabalho a ser feito é verificar o sinkhole dessas ameaças. O que a gente tem observado é que é rápido. Se a gente deixar para analisar o malware uma semana depois, eles já saíram do ar. Mas a tendência é essa. E, inclusive, como teve o GTER aqui, inclusive, e observando esses dados, eu acho que o pessoal de rede vai ter bastante trabalho por muito tempo. Bom, por fim, eu queria fazer algumas considerações, né? Um sumário de tudo que eu falei aqui, foi bastante coisa que a gente levantou, mas o formato de arquivo é o que os atacantes ainda têm usado para enganar o usuário na hora de executar a ameaça que ele desenvolve, que ele espalha por e-mail. A gente notou formas alternativas de empacotamento, que é o CPL, que é o tipo .NET. A gente notou um uso de APIs do sistema, em vez de chamadas diretas às system calls. A principal forma de defesa é o uso de Packer, como eu mostrei. A distribuição é feita pelo uso de downloaders.
Essa talvez é a escolha mais inteligente do ponto de vista do atacante. A interação com o sistema, de um modo geral, é baixa, excetuando-se um ou outro exemplar que faz algo mais complexo, mas, de uma forma geral, um panorama é que a interação é baixa e o uso de rede é grande. Tem algumas limitações essa análise. A primeira é que ela é de modo usuário, porque nossa ferramenta roda em kernel, então a gente só pode garantir que a gente tem controle sobre o modo usuário. Para esse trabalho não é um problema, porque a gente não tinha nenhum sample que era um driver, que era um rootkit, mas no futuro pode vir a ser. A gente só olhou a plataforma Windows, então a gente tem a plataforma Android, a gente tem ataques web, uma série de outras coisas para avaliar. E também é um número restrito de exemplares se comparado com a literatura internacional. Em nível brasileiro, eu acho que a nossa análise é a mais ampla que a gente tem notícia. Mas, em nível internacional, nem se compara com 1 milhão de exemplares do Anubis, por exemplo. Bom, como eu tenho dito, a gente vem expandindo essas análises, a gente vai publicar uma versão estendida desse trabalho. A gente vem tentando criar heurísticas para detectar essas ameaças. E também a gente pretende, como eu disse, validar tanto o sinkhole desses downloads, quanto identificar se essas técnicas de anti-análise foram bem sucedidas. Então a gente pode colocar isso para rodar num bare metal, a gente pode fazer um man in the middle nas conexões e verificar se esse tráfego SSL foi bem sucedido. Provavelmente não, porque malware não deve usar certificado, então a menos seja roubado. As conclusões são: os ataques ainda têm sido muito simples, né, porém efetivos, o que mostra um grande custo-benefício para o atacante. E que eles, se resolverem se proteger, eles ainda têm muitas ferramentas ao seu dispor, já que o malware que a gente tem aqui analisado não é estado da arte. A gente identificou algumas tendências, como o CPL e o .NET. A gente observou as técnicas de anti-análise, embora ainda pouco empregadas, já existem, então significa que alguns criminosos já detêm o conhecimento para isso, têm domínio da técnica, e eles podem espalhar para os demais. Bom, por fim, a seção Jabá, deixar o link dos 2 artigos que a gente publicou, tanto da nossa sandbox quanto esse panorama geral. Falar um pouco também dos trabalhos lá do laboratório. A gente tem uma série de trabalhos na área de malware. A gente destacou alguns, que são uma taxonomia proposta, que ela cobre algumas deficiências da classificação tradicional em Trojan, vírus e worm e tudo mais, partindo para uma abordagem comportamental. Tem um outro trabalho que é uma sandbox para Android, né, inclusive com detecção. Tem um trabalho também focado em roubo de credenciais bancárias. É um tipo de malware que requer uma interação com o sistema, então foi desenvolvida uma técnica, inclusive com abordagem visual, para detectar se ali está presente o símbolo do banco e tudo mais. Bom, de modo geral, eu queria agradecer ao CNPq, que financia a gente num projeto exclusivo de malware lá no laboratório, agradecer ao IC, agradecer ao André e o Paulo que trabalharam junto comigo, agradecer ao CTI em nome do André. Coloco à disposição para perguntas. Se alguém também quiser colaborar com a gente, conversar sobre pesquisas e tudo mais, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito bem. Temos 1 minuto para perguntas. Rubens Kilnick, BR. Eu queria que você não respondesse, mas sim especulasse sobre se essas diferenças que a gente tem entre os malwares nacionais e a média global é um fenômeno de oferta ou de demanda. Eu vou explicar o que seria cada uma delas. O de demanda seria assim: as vítimas aqui são diferentes, a cultura das vítimas é diferente, então estão sendo explorados características peculiares aí digamos, dessas vítimas, das pessoas que estão sendo alvo. E de oferta seria se a gente, por ter um número limitado aí de gangues atuando assim no desenvolvimento de malware brasileiro, não na efetiva utilização, mas na construção, se é por causa da restrição de oferta que a gente tem essas similaridades e essa diferença do mundo. Bom, é sempre difícil especular
em termos de trabalhos acadêmicos, né? Mas então eu vou colocar isso como opinião pessoal para dissociar da questão da pesquisa. A princípio a gente pode pensar que é uma questão de cultura e tudo mais, porque a gente é recente com tecnologia, nossa questão de educação ainda é precária de certa forma, mas se fosse só isso, os outros países não sofreriam disso, e essas ameaças estão presentes em outros lugares também. Agora, por um outro lado, talvez seja uma questão das nossas defesas também, porque a Rússia apresenta um cenário similar ao Brasil em termos de desenvolvimento, e as ameaças de lá são muito mais sofisticadas do que a nossa. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Sim, obrigado. Meu nome é Tarcísio, eu sou da Universidade de São Paulo. Eu queria primeiro te parabenizar pelo estudo que você fez. Obrigado. E queria perguntar assim, se você tem conhecimento ou pode falar alguma coisa sobre ameaças semelhantes, mas de outras plataformas, seja Linux ou Android, mobile, ou Mac, alguma coisa do tipo. Se, mesmo que o estudo não seja nacional, alguma coisa internacional, ou talvez alguma tendência ou que se passou nos últimos anos. Tá, então, o nosso laboratório tem algumas pesquisas, as que eu indiquei, falando sobre Android e tudo mais. Eu acho que lá é a melhor fonte, eles falam melhor do que eu sobre isso, mas eu acho que o que a gente observa, pelo menos em mobile, que é a grande tendência, é um cenário parecido, porque as ameaças de mobile ainda são, de certa forma, simples, e o usuário tem caído no mesmo caso do que aqui. Então, ele tem caído no golpe de uma extensão modificada, de um phishing que chega por e-mail, ou a questão do WhatsApp, né? Se o usuário está usando o seu computador, ele recebe um link do WhatsApp no computador, e ele clica e cai nesse phishing, imagina se ele receber no celular. Aí ele cai mesmo. Então, assim, a questão da propagação é muito semelhante. Agora, a questão técnica, ela é ainda, de certa forma, limitada, né? Embora surjam algumas coisas. Recentemente surgiu uma questão de um malware que fazia root no aparelho, né? Mas aí eu recomendo você ler os artigos lá do laboratório, que eles falam mais sobre isso melhor do que eu. Muito bem, estamos em cima da hora. Vamos agradecer aí o Marcos, apresentação muito legal. Obrigado, Marcos.